Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aulinha de biologia. Você sabia que o material genético é responsável por armazenar todas as informações dentro do nosso organismo? Eu sou o professor Arley e vou discutir com você hoje esse assunto, tá ok? Não se esqueça, dá um like e se inscreva no canal. Depois da vinheta, então, a gente volta falando sobre o material genético. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje para uma aulinha especial de biologia, onde nós falaremos sobre as funções do material genético. Tá ok? Então, hoje nós não podemos esquecer de dar aquele like aí no nosso canal, tá ok? Vamos lá então a nossa aulinha. Aqui nós temos a imagem, a figura do DNA. Né? Essa figura ela é bastante conhecida de todos vocês. Então, sempre vem aquela dúvida na nossa cabeça: por que o material genético é tão importante? Né? E hoje nós vamos falar sobre isso. A parte da biologia que fala sobre o material genético é a genética molecular, tá ok? Qual a importância do material genético? Olha, gente, o material genético ele é responsável por armazenar todas as informações contidas em um indivíduo vivo. Então, o material genético é como se fosse um livro de receitas, onde você tem todas as informações para construir um indivíduo igual a você. O mesmo tipo de pé, o mesmo tipo de olhos, o mesmo tipo de cabelo. Tá? Onde nós podemos encontrar o material genético? O material genético da célula é encontrado basicamente no núcleo celular, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Aqui então eu trouxe para você onde nós podemos encontrar esse material genético. O material genético também pode ser chamado de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são moléculas formadas por sequências de nucleotídeos especializadas no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. Existem basicamente dois tipos de materiais genéticos: o DNA e o RNA. Eu acho que você já ouviu falar alguma vez sobre eles. Então, do que os ácidos nucleicos são formados? Qual a sua composição química? Os ácidos nucleicos eles são formados por monômeros que se ligam através de ligações de fosfodiéster, um tipo especial de ligação química, formando cadeias contendo milhares de nucleotídeos. Esse nome é muito importante para a gente guardar, os nucleotídeos. Mas o que são os nucleotídeos? Do que eles são formados? Então, os nucleotídeos eles são monômeros do DNA, ou seja, são as moléculas bases do DNA. Mas os nucleotídeos também têm a sua composição química. Veja lá, em primeiro lugar, o grupo fosfato, derivado do ácido fosfórico, ligado ao carbono 5 do açúcar. Segundo lugar, a pentose, que é o açúcar que eu me referi. A pentose pode ser de dois tipos. Ela pode ser a ribose, encontrada no RNA, ou a desoxirribose, encontrada no DNA. Por último, nós temos as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas são classificadas em dois tipos fundamentais: as bases púricas, adenina e guanina, e as bases pirimídicas, citosina, timina e uracila. É muito importante esses nomes e normalmente nas questões esses nomes vêm com a sua inicial. Por exemplo, adenina vem só com a letra A, timina com a letra T. A adenina se liga à timina, então é A com o T. Tá legal? Qual que é a estrutura, então, de um nucleotídeo mesmo? O nucleotídeo ele é formado por fosfato, pentose e base nitrogenada. E essas estruturas que formam o nucleotídeo podem ser representadas por formas geométricas. Veja, o fosfato representado por um círculo, a pentose por um pentagrama e a base nitrogenada por um retângulo. Tá legal? Normalmente é assim que você vê no vestibular e é assim que você vê nos livros
didáticos. Quem são as bases nitrogenadas, então? Elas são de dois grandes grupos, lembra-se? As bases nitrogenadas podem ser púricas, ou as purinas, adenina e guanina, e as pirimídicas, ou pirimidinas, timina, citosina e uracil ou uracila. E aqui tem uma coisa bastante interessante. Nós podemos perceber que a adenina e a guanina, elas possuem um núcleo duplo, um ciclo duplo. Já a timina, citosina e uracila, que são as pirimídicas, possuem núcleos simples. As bases nitrogenadas se pareiam da seguinte maneira. No DNA, a adenina se liga sempre à timina. Adenina com timina, A com T, no DNA. Forma duas ligações de hidrogênio. As estruturas que ligam o A e o T são as ligações de hidrogênio. Sempre entre A e T, você vai ter duas ligações. Tá? No DNA, ainda, a guanina liga-se à citosina. Então, seria o quê? G com C, guanina com citosina. Só que a guanina e a citosina, elas formam três ligações de hidrogênio. Isso é importante, se você olhar na figura, você pode perceber que adenina e timina têm duas ligações de hidrogênio e timina e citosina têm apenas duas ligações de hidrogênio. Citosina e guanina, 3, timina e adenina, 2. E o DNA? Você sabe o que significa DNA? Você consegue falar essa palavra? Ácido desoxirribonucleico. Fala devagar. Desoxirribonucleico. Quais são as características, então, do DNA? Em inglês, ele também pode ser chamado de ADN, tá ok? ADN. Então, a estrutura, duas fitas unidas pelas ligações de hidrogênio, cadeia em forma de alfa ou dupla hélice, e um nucleotídeo contendo o açúcar, a pentose, desoxirribose, lembra, DNA, desoxirribose, e as bases nitrogenadas, timina, adenina, guanina e citosina. A com T, C com G. E por último, o grupo fosfato ou ácido fosfórico. Tá ok? Aqui eu tenho a estrutura do DNA. Né? Essa estrutura do DNA ela é muito importante e esse modelo que você está vendo aí foi desenvolvido em 1953 por uma dupla de cientistas, era aluno e professor, James Watson e Francis Crick. O modelo do DNA, então, é um modelo em dupla hélice. Tá ok? É isso daí, então, pessoal. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de dar um like no canal, tá? Aproveite e se inscreva. E na próxima aula, nós daremos continuidade com as propriedades do DNA. Tá bom? Eu vou, mas eu volto. Me aguarde.